tua casa, Senhor, mais uma vez para ouvir a tua palavra. E eu sei que as tuas mãos estão estendidas para este lugar. Mais uma noite, Senhor, fala conosco. Ouve, Senhor, a voz da tua igreja que está clamando nesta noite, ó Pai. É no nome de Jesus, é no nome de Jesus que nós pedimos a tua bênção sobre cada irmão que está aqui, ó Pai, crendo que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E a igreja diz: amém, graças a Deus. Obrigado, pastor. Assentai-vos, meus amados irmãos. Bem, hoje nós vamos contribuir com as nossas ofertas e nossos dízimos para o trabalho do Senhor. Os nossos irmãos, a equipe lá, se preparem. Nós vamos cantar mais um hino, né? Queridos, deixa eu ler para vocês a mensagem que eu recebi, porque para glorificar a Deus a gente lê esses testemunhos, porque Deus é maravilhoso. Ele está no controle de todas as coisas e a glória é dele. A glória é dele. Oh, glória a Deus. Eu recebi aqui agora às 18h56. Liliana está aí? Está ali. Posso ler? Pai do Senhor, pastor. Estou passando para agradecer o clamor que a igreja fez ontem. Cecília nasceu, surpreendendo os médicos. Está na UTI, mas não precisou ser entubada. Chorou quando nasceu, o que significa que o pulmão está forte. E aparentemente não ficou sequelas. Ainda requer bastante cuidados, mas um milagre já aconteceu. A glória para o nome de Jesus. Eu respondi a ela assim: ao Senhor seja a glória. Continuamos em oração. Deus responde às orações, meus irmãos. Fica firme, tudo está nas mãos dele. Glória a Deus. Cadê o meu cantor aqui? Nelinho? Ele que vai cantar? Qual hino que vai querer cantar? Qual é? É antigo? 298? É mesmo? Sabe cantar? Então canta. Aleluia. Vamos com alegria, irmãos. 298, Avante Servo de Jesus. Todos os assembleanos conhecem hino e eu te convido a cantar, soltar a voz para louvar o Senhor. O pastor Nelinho disse que a voz dele não está muito boa e a minha menos ainda. Mas a voz de vocês vai superar a nossa e vai ser benção pura. Amém? 298, vamos louvar. Avante, servos de Jesus, por nosso Deus, nas trevas brilhe vossa luz, a luz lá do céu. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Levanta Josué pendão, como em valor, o inimigo foge então, com grande pavor. Cante! Glória a Deus, pois vencerei. Cante! Isso! Triunfante sigo. Oh, glória! Glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Sai com 300 de leão a combater. Os midianitas logo vão a guerra perder. Vem, alegre! Glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo.
Muito bem, cadê o pastor Hércules? Aleluia. Come here, please, my brother. Aleluia. Meus amados irmãos, nós queremos de coração agradecer a todos vocês, todos aqueles que durante esta semana, apesar do frio, as dificuldades existentes, que se dispuseram para servir ao Senhor. Coronel, sua esposa, sua família que está ali não perdeu uma reunião, comandante do nosso batalhão aqui da Corpo de Bombeiros. É uma alegria. Como é bom estar na presença de Deus, né? Isso é bom demais. E tantos outros mais irmãos, pastores, obreiros, irmãos obreiros, irmãos, todos vocês. Alguns não vieram porque não querem mesmo, sabe? Mas a Bíblia diz o seguinte: não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É necessário que a igreja, e eu tenho esse princípio, quem nos conhece sabe, se tem algo que eu primo, é pelo ensino da palavra. A valorização ao ensino bíblico genuíno, foi aí que eu fui criado. Tudo bem, eu sou apaixonado pela música, apesar de ser analfabeto musical. Mas há dias atrás eu aprendi um negócio, viu, Marco? Eu aprendi Lá menor, Dó menor e mediador. Mediador. Olha aí que rapaz, o que é isso? Você está brincando. Isso aqui eu vou levar para casa. Bíblia do Estudo da Reforma. Não vou fazer, não, eu tenho, graças a Deus, tenho muitas Bíblias. Sério mesmo? Isso. Rapaz, quantos tem aí? 362. Hã? Quem já ganhou, também está aí. Muito bem. Você já desceu aí, né, meu filho? Mas deixa lá, eu ia cantar um hino com você aqui. Me dá uma harpa aqui, minha Bíblia que está sem harpa aqui. Empresta aqui, por favor. Esse hino, ele é muito conhecido, mas faz tempo que a gente não canta ele. Só para ver se esse povo sabe de música. Já contei. Sutil mesmo. Estraguei a- Vamos lá então, estraguei a 200. Vamos cantar primeiro, depois nós falamos. Nosso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor. Você entrega os cuidados ao Senhor. Ao coração dorido, Gozo, paz, consolação.
amigos te desprezam, conta-lhes em oração. Com seu amor tão terno, paz terás no coração. Verdadeiro amigo, isto provas nos mostrou, dando pra levar consigo o culpado encarnou. Amou seu sangue puro, Nossa mão já pra lavar, gozo em vida e no futuro, podemos alcançar. Eita glória! Jardim Paulista. Cadê os irmãos do Jardim Paulista que se inscreveram para a escola bíblica? Olha aí. Você é o Marcos Donizete? Jovino? Pronto, então vem aqui receber a Bíblia Olha aí, de ó. estudo da Reforma. Glória a Deus. Maravilha. Irmãos, queremos louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, não é? Que se empenharam, que se dedicaram, que se esforçaram, né, para estarem conosco, participando, não é, nesses dias da Escola Bíblica de Obreiros. Ontem nós já conversamos com o pastor Osiel, que esteve conosco aqui, não é, no ano passado, quando fizemos o encerramento do trimestre da lição da escola dominical, que era de autoria dele, e já está agendado para o ano que vem, dos dias 10 a 15 de julho, a nossa escola bíblica e a 18ª edição, né? E o pastor Osiel já está acertado. Eu estarei indo agora, no mês de agosto, para a Paraíba, e eu vou pessoalmente lá no gabinete do pastor Zé Carlos da Silva, que é o presidente da igreja em João Pessoa, convidá-lo para estar com a gente aqui pelo menos um dia, porque ele não fica mais do que um dia fora, né, da igreja lá. Então eu vou ver se ele pode nos atender aqui, pelo menos na sexta-feira. Segunda-feira ele não vem, porque segunda-feira é o dia do melhor culto que eles têm em João Pessoa, né? É o dia que ele ensina a igreja lá, é na segunda. Aleluia. Mas vamos ver se a gente consegue acertar para que ele esteja com a gente, e vai ser uma benção, com certeza. É interessante, se não esmerilhe o hino não, viu? Não, é isso aí. Quem já viu esse videozinho aí? Não esmerilhe o hino. É o pastor José Lino. Mas a turma esmerilha ainda assim. Esmerilha. Pastor Cláudio, por favor. Aleluia. Aleluia. O Cláudio vai voltar num outro evento do ano que vem, em nome de Jesus. Quer voltar? Vamos lá voltar, né? Vamos, você falou tão desanimado. Ó. Voltar para onde? Voltar para cá. Igreja, por favor, se coloque em pé. Seja glorificado o nome de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja. Deus abençoe poderosamente a cada um de vocês. Amanhã às 9h nós estaremos aqui com um grande trabalho. Somente as crianças estarão separadas lá numa sala específica, mas toda a família aqui, pastor Cláudio continuará ministrando, e à noite também. À noite temos culto em todas as nossas congregações e também pela manhã tem escola bíblica dominical. Então, quero agradecer a todos os obreiros, todos vocês demonstram interesse, porque, irmãos, quando nós nos interessamos pela palavra, nós estamos interessados no crescimento ministerial do nosso companheiro. Irmãos, hoje nós temos um privilégio, mas eu, Expedito, Iluído, vamos lá, mais velho aí, quem mais? Quem falou eu aí? Você é filho de pastor, é sobrinho de pastor, né? Nós somos de um tempo que nós não tínhamos festas,
Tínhamos festa, sim, mas não tinha essa fartura, não tinha. Quando vinha um daqueles missionários, Simão Lundgren, que veio aqui, Daniel Berg esteve aqui, foi isso, né? A gente ia para esses trabalhos, irmãos. Eu fui com a Wanda a pé, 15, 20 quilômetros no meio da mata, para escutar, por causa da sede. Hoje a gente tem carro, tem tanta coisa, e alguns ficam em casa. E hoje, para a glória do nome do Senhor, a honra é de Jesus. Então vamos agradecer a Deus, e ali estamos agradecendo a Deus por vossas vidas. Vocês estão demonstrando interesse pela causa do Senhor. Então, meu irmão, deixa Deus te usar. Obrigado. Meus irmãos, a paz do Senhor. Por bondade, assentai-vos. A minha gratidão ao Senhor pela sua generosidade, pelo seu afeto, fidelidade, compaixão e misericórdia que me proporciona, mais uma vez, estar diante da noiva do Cordeiro, agradecer ao Senhor pela vida do anjo desta igreja, pela confiabilidade, pela concessão do altar para ministrar a palavra de Deus e permitir que eu possa, nesses dias, estar servindo ao Senhor com a igreja que o Senhor o tem confiado e debaixo de sua autoridade pastoral, ministerial, sacerdotal e espiritual. E eu quero agradecer a Deus por isto. Nós estamos falando sobre aprendendo com o Espírito Santo acerca do seu propósito existencial e ministerial. E nós estamos utilizando Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. E eu solicito a generosidade dos irmãos que abram a vossa Bíblia nesse texto. Se eu não estou equivocado, terça, quarta, quinta, sexta, hoje sábado. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado. É a quinta ministração que vamos fazer utilizando este versículo. E diz a Bíblia: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém. Antes de eu destacar a palavra no versículo 2 que vamos trabalhar hoje aqui, nós vamos fazer uma retrospectiva de tudo aquilo que pensamos juntos nesses dois versículos. Quando olhamos para o versículo de número 1, nós trabalhamos uma ideia e mostramos ali a unidade absoluta e composta da divindade, onde o conselho do Deus Trino estão reunidos e, ao mesmo tempo, em ação operacional, criando os céus e a terra. E o conselho do Deus Trino, numa visão da doutrina da Trindade, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tudo isso no título da divindade Deus. E uma das ideias que nós trabalhamos foi que tanto o Pai, o Filho e principalmente o Espírito Santo estão os três desenvolvendo o processo criativo dos céus e da terra. Mas quem está em evidência é a pessoa do Pai, mostrando o respeito da hierarquia, do posicionamento que cada um de nós devemos ter no exercício da nossa vida, a questão de priorizar princípio de
autoridade espiritual, a questão da unidade, hierarquia e disciplina, tudo isso está intrínseco no conselho do Deus Trino, mostrando que toda a ação operacional e criativa neste trabalho é baseada em unidade. Falamos um pouco da questão da unidade do corpo e também falamos que o Espírito ele não foi autônomo, o Espírito Santo, em se auto-enviar, apesar de toda a sua potencialidade de natureza inerente, com seus atributos peculiares da sua própria divindade, ele esperou o momento certo para ser enviado pelo Pai. Nós vimos isto. Outro detalhe é que, quando nós falamos um pouco sobre o princípio, falamos sobre o que é este princípio, diferente do ponto cronológico que nós temos, e falamos também de um princípio divino, que Deus não começa da terra para o céu, tudo que Deus começa é do céu para a terra, e mostrei, se eu não me engano, 2 ou 3 cenários no Novo Testamento, esse mesmo princípio. E chegamos ao versículo 2. E o versículo 2 vai mostrar a característica dessa terra, né? Falei que dentro na mentalidade dos entendidos há pelo menos 2 linhas interpretativas desse espaço do versículo 1 e do versículo 2, há uma era, milhões de eras, de anos, e uma linha defende que esse caos é devido à queda de Satanás, outra linha tem outra visão interpretativa, que não é o nosso caso trabalhar essa ideia aqui nesse projeto, e vimos ali a característica da terra. Teve um encontro que eu falei que ali está o retrato do homem que vive na prática do pecado, que não tem aliança com Cristo, haja vista que a terra é a matéria-prima de todo ser humano. Então, a gente vê deformação, a gente vê vazio, a gente vê treva, a gente vê abismo e vê o Espírito Santo. E uma das coisas que nós trabalhamos nesse versículo é que o ambiente que Deus Pai vai enviar o Espírito Santo pela primeira vez à luz do texto sagrado de Gênesis e Apocalipse, a primeira vez que o Espírito Santo vai exercer seu ministério, o ambiente que o Pai o coloca é um ambiente totalmente caótico, totalmente tenebroso, mostrando que o Pai tira o Espírito Santo de uma esfera celestial para uma dimensão totalmente infernal, e nós mostramos o que significa isso, o que é estar regido pela convicção, pela obediência, pelo propósito. Mostramos também que, apesar de todo o caos, trabalhamos aí uma noite sobre uma preposição, sobre o Espírito Santo está sobre o ambiente, exercendo governo e autoridade. Teve um encontro que eu falei sobre o Espírito de Deus, a palavra Espírito e depois de Deus, mostrando a essência da sua natureza e o seu vínculo, o seu cordão umbilical, sua origem, quem o representa, questão de governo, mostrando que toda a ação operacional do Espírito Santo estava fundamentada em obediência, que mesmo ele tendo todo o poder absoluto na sua pessoa, mas ele continuava com o seu cordão umbilical ao Pai, que também não perdeu a sua identidade. Eu acho que aqui foi a última, quando a gente falamos de Deus, que o Espírito Santo, mesmo em um ambiente totalmente caótico, ele preservou a sua identidade. E hoje nós vamos pegar o verbo mover neste versículo.
Veja, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quem frequenta a escola bíblica dominical e está familiarizado com a escola bíblica dominical, todas as vezes que a gente estuda o processo criativo de Deus, ou o livro de Gênesis, é apresentado o Espírito Santo como uma ave mãe, como se ela estivesse no ninho chocando os ovos para dar vida. É justamente a forma que o Espírito Santo é apresentado na Bíblia Sagrada. E é justamente a ideia primária que é apresentado ali. Só que eu quero trabalhar convosco hoje é o seguinte: vendo que a terra está deformada, a terra está vazia, tem trevas sobre ela, está sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus está sobre ela, e Ele está sobre ela. O Pai o enviou para lá. E há algo muito interessante, que Ele está sobre esse ambiente caótico. Então, o que eu quero pensar com os irmãos hoje, Ele está num ambiente caótico, mas Ele não está inerte, Ele está se movendo. É a primeira coisa, Ele está se movendo ali. Ele está em movimento. Agora, por que o Pai vai enviá-lo, se o próprio Pai poderia estar neste ambiente? Estar, mas não de forma evidencial. A evidência é o Espírito Santo, porque eles trabalham sempre em parceria, mas de acordo com o propósito e missão estabelecida. E de acordo com o propósito e a missão, um dos três estão em evidências. E o Pai o envia o Espírito Santo ali, para esse ambiente totalmente tenebroso. E por que o Pai o coloca ali? O que está na mente do Pai? O que o Pai enxerga no Espírito Santo para dizê-lo num comando? Estou te enviando para um local caótico, vazio, tenebroso, e lá tu vai exercer seu ministério. O que está na mente do Pai? E aqui a gente pode extrair uma lição, e uma delas é que Deus Pai coloca o Espírito Santo sobre esse ambiente tenebroso, porque o Pai tem a consciência plena do potencial do Espírito Santo para transformar a história daquele local. Ou seja, numa linguagem bem contemporânea, bem odierna, é como o Pai estivesse dizendo assim: vai para lá, porque tu tens potencial, e chegando lá, aquele ambiente nunca mais será o mesmo. O teu potencial transformará a história daquele ambiente. E teve uma noite aqui que eu mostrei, no versículo 3, os três trabalhando e mudando o cenário do ambiente. E como a gente está trabalhando, aprendendo com o Espírito Santo acerca do seu propósito existencial e ministerial, uma das coisas que a gente pode extrair daqui é justamente isso. Quando Deus nos envia e nos põe em determinado lugar ou tarefa para executar algum tipo de missão, é porque de antemão Deus conhece a nossa estrutura, Deus conhece a nossa potencialidade, e Ele sabe que nós seremos, por Ele, o canal de transformação daquele local, daquela obra, daquela situação. Porque quando Deus envia, é porque Ele já tem em sua mente a totalidade da nossa potencialidade. Para isso
faz parte da mente de Deus, e só para a gente conectar isso no Novo Testamento, para enxergar essa verdade ali. Até as provações que Deus vai nos matricular na escola da provação, Deus libera a provação de acordo com a nossa estrutura. Ele não nos dá provação além daquela que nós não podemos suportar. Então, Ele sabe da nossa potencialidade. Até para nos provar, Ele diz, o peso da provação vai ser esta, porque esta você suporta. Então, provação, fazendo esse leque, nunca é para nos matar, é para nos desenvolver. Aí, estou falando de algo de provação. Então, veja, conectado na pessoa de Jesus. Aí tem um processo no Antigo Testamento, do posicionamento do Filho, de uma reunião do Conselho do Deus Trino, mas isso é para outro momento. Mas chega o anjo Gabriel a Maria, e anuncia a Maria que ela fora escolhida, para que através do seu ventre, o Messias pudesse ser encarnado no mundo dos homens. Aí o anjo Gabriel diz assim para ela, e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ou seja, ele já vem com a missão estabelecida e Deus o envia baseado na sua potencialidade salvífica. Ou seja, ele já vem para salvar. Ele vai terminar salvando o seu povo. Isso para a gente entender que Deus investe em nós, e o investimento que Ele faz em nós, Ele coloca em cada um de nós uma potencialidade para o desenvolvimento do propósito existencial e ministerial na face da terra. E, voltando a esse texto, conectei a ideia em 2 modelos neotestamentários, e uma das coisas que a gente percebe aqui, olha, nesse verbo mover, tem deformação, é um local vazio, tem trevas, tem a face do abismo, mas o Espírito Santo não está paralisado. Ele está se movendo. Então, é uma ideia muito intrínseca que o ambiente não conseguiu paralisar ou neutralizar a ação do Espírito Santo. Isso significa ensinar que as circunstâncias adversas apresentadas ali não foram capazes de paralisar o Espírito de Deus. Não foram capazes. Tem trevas, tem deformação, tem vazio, tem abismo. Ele está por cima e ele está em movimento diante daquela situação, ele está em movimento. Aí você deve estar me perguntando, o que isto tem a ver comigo no meu dia a dia? Então, a primeira coisa é quando você entende que está debaixo de uma vontade, numa regência de uma obediência, que tem uma missão, que tem um propósito, e você desenvolve a sua vida ministerial debaixo de uma autoridade espiritual. Isso significa que, quando você tem essa consciência, nenhuma dificuldade é capaz de te paralisar. Eu preciso ser bem transparente com os irmãos em algumas coisas, em algumas verdades. Vida cristã não há facilidade. E nem vida ministerial. Não tem facilidade. Tem adversidade. A prova é aqui. O Espírito Santo é enviado não para um jardim. Ele é enviado para um lugar tenebroso e caótico.
E tanto a vida cristã quanto a vida ministerial não tem facilidade. Só que os princípios que Deus estabelece para o exercício e desenvolvimento da vida cristã e ministerial, mesmo conscientizando cada um de nós que não tem facilidade, ao mesmo tempo ele diz que, pela a regência de sua autoridade e debaixo da sua obediência, nenhuma circunstância é capaz de nos paralisar. Mesmo que diante dos nossos olhos pareça que estamos diante ou estejamos diante da barreira da impossibilidade, mas não são capazes de nos paralisar. Então, veja, e eu vou pontuar isso no modelo de Jesus, para a gente entender isso, e daqui a pouco eu coloco esse modelo de Jesus. Mas uma das coisas que a gente está vendo ali é o Espírito de Deus se movendo. Aí eu pergunto, o que levava o Espírito de Deus mover? Era a sua potencialidade ou as circunstâncias? O que levava o Espírito Santo a se mover não era as circunstâncias, era a sua potencialidade. Isso vem ensinar o seguinte: o que te move é muito mais superior do que as circunstâncias terrenas e adversas. Porque, independente do caos, o Espírito está em movimento. Então, o que te move está acima, muito acima, é muito superior às circunstâncias adversas e terrenas. Sabe por quê? Porque o DNA que você carrega, o DNA que está em você, não permite nenhum tipo de paralisação na sua vida. Porque você tem o DNA de Deus. E o DNA divino, ele não permite nenhuma circunstância te paralisar. E eu não estou falando de velocidade. Eu estou falando de processo construtivo. Porque até o Pai nos ensina isso no processo criativo. Ele poderia criar todas as coisas em um momento só. E foram em quantos dias? 7 dias. E Jesus, só para entender isso, Jesus foi enviado e nasceu já como Salvador. Mas só foi iniciar a partir de 30 anos. Só o que ele fez em 3 anos compensou os 30 anos. Porque o segredo não está na velocidade. Reino de Deus não é movido em velocidade. Reino de Deus é movido em propósito. É movido em obediência e um segredinho, em perseverança. O Espírito está se movendo. Ele está em movimento. Por quê? Porque o DNA que ele carrega, as circunstâncias não podem paralisar. E Deus pegou o seu DNA e implantou em nós. Nós temos o DNA divino. Haja vista que nenhuma criação de Deus tem o que nós temos. Nem os anjos, nem os serafins, nem os querubins, nem os arcanjos têm o DNA de Deus. O único ser que tem o DNA de Deus é o ser humano.
E principalmente os nascidos de novo. Porque a Bíblia vai dizer que nós não fomos nascidos da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. E temos o DNA de Deus. Tem luta? Tem. Tem batalha? Tem. Tem guerra? Tem. Tem adversidade? Tem. Mas o que o Espírito de Deus nos ensina é: nada disso pode te paralisar. E esse mover do Espírito nos ensina que nós não fomos gerados e chamados para ter uma vida parasitária ou parada, mas nós fomos chamados para se movimentar, para estarmos em movimento. Isto é tão sério, só vou mostrar isso aqui anatomicamente ou biologicamente. Espero que nenhum dos senhores passe por essa experiência. Mas a partir de 30 dias, você num leito hospitalar, você já perde os seus movimentos. Você já não consegue locomover. Se você ficar com 90 dias, você vai ter que reaprender a andar. Porque você não consegue sair do lugar. Porque a sua estrutura vai se acostumando e você vai perdendo a locomoção. Isso biologicamente. A mesma coisa é espiritualmente e ministerialmente. Se você aceitar a paralisia, você é sufocado pela adversidade. Por isso que a mente do Cristo, a mente de Deus e a mente do Espírito Santo é muito fértil. Ele disse: ide. Ide, é sempre indo. É sempre movimento. É sempre movimento. E não é para vocês darem glória a Deus, é só para mostrar o quanto isso é importante na aplicabilidade da nossa vida. Se vocês me perguntarem o que o Pai está fazendo exatamente agora, está trabalhando. Porque a Bíblia diz que Ele está trabalhando. Aí se você perguntar, e Jesus, o que Ele está fazendo agora? Trabalhando, intercedendo por nós. Exatamente, o que o Espírito Santo está fazendo agora? Ele está em movimento, trabalhando no seio da igreja. Nem eles param. Eles estão em movimento. Aí só para vocês entenderem isso, o que é o Espírito Santo convencendo um pecador do seu pecado, da justiça e do juízo? O que é? É ele na terra, sem forma, vazia, caótica, se movendo. Ele não entra arrombando, arrebentando, é se movendo, gerando a vida de Cristo ali. Então por que vai parar diante das circunstâncias? Você foi gerado para se movimentar. E ouça o que eu vou falar, porque isso é muito sério o que eu vou falar aqui. Existe um ambiente e pessoas. Existe um ambiente e pessoas que dependem do seu movimentar para elas viverem. Essa terra só foi ter vida. Por que o Pai enviou o Espírito Santo para lá? Porque na mente do Pai, essa terra depende do seu movimentar para ela ser fértil, para ela ser produtiva.
Então Deus te colocou nesta empresa, nessa instituição, neste lugar, nesta congregação, nesta família, neste ambiente, porque ali existe pessoas e este ambiente depende do seu movimentar para poder viver. Eu ouço o que eu vou falar aqui, que também isso aqui é muito sério, e eu posso mostrar isso na Bíblia Sagrada. Deus te chamou para ser um movimento, e não um monumento. Deus te chamou para ser um movimento, e não um monumento. E um movimento que produz a glória de Deus. Digo, um movimento que produz a glória de Deus. Deus não te chamou para ser um monumento, para você chegar ali e ser uma estátua e ficar paralisado. Não, não dá, é difícil, aqui não entra, aqui não rende, aqui não produz, aqui é cataférico, aqui é um deserto, todo mundo que passou aqui, você não é todo mundo. O Espírito de Deus não é qualquer espírito. Você tem potencial. Então eu disse que ia pontuar em Jesus e vou mostrar também a diferença de movimento e monumento na Bíblia. Então, uma circunstância que tinha tudo para Jesus parar, e ele não deixou a circunstância paralisá-lo, é a Via Crucis. Ele indo em direção ao Gólgota. Todo mundo... Você já ouviu muita gente pregando que Jesus levou a cruz até o fim. Não levou. No meio do caminho ele cambaleou. O patíbulo caiu do seu ombro. Quem deu continuidade foi o Cirineu. Ele tinha tudo para parar ali, mas cambaleando, ele continuou se movimentando. Continuou se movimentando. E vai, olha na cruz, ele está crucificado. Mesmo crucificado, ele continuou se movimentando. Você vê ele falando com Maria, você vê ele falando com João, você vê ele falando com o ladrão da direita, você vê ele falando com o Pai. Ele continuava se movimentando. Nem a cruz conseguiu paralisá-lo. É porque eu não quero abrir leque aqui, porque é coisa para pensar. Mas só para você entender. Eu não sei se é possível colocar uma linguagem de Paulo ali, uma linguagem de Paulo, Colossenses, já que eu estou falando em Jesus, entende ele crucificado na cruz, crucificado, está lá crucificado, humanamente está imobilizado, está preso, não está? Então, só para vocês terem uma ideia de Colossenses 2, versículo 14, olha o que Paulo vai dizer. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Como que ele pode cravar na cruz se ele está crucificado? Mas isso aí é só para você pensar. Põe o próximo versículo. Isso aqui que é interessante. Despojando, despojar é você pegar toda a propriedade, todo o tesouro do inimigo. Você venceu a guerra, você vai lá, toma posse e leva consigo. Ele está crucificado, está preso. E olha o que Paulo está dizendo. E despojando os principados e potestade, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Ele com a mão presa está dizendo, diabo, daqui ó, ele está pegando tudo.
Tudo bem, mas isso aqui é só para entender, porque a gente para diante da barreira. A gente quer entregar tudo diante da dificuldade. Então, o que te move não é a circunstância, é o teu propósito. Eu tinha que falar um pouco de monumento e movimento, não é isso? Para entender um pouco sobre isso, monumento e movimento, ok? Onde a gente visualiza isso claramente. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. O templo da Porta Formosa. Há 40 anos, um mendigo, um paralítico, na porta do templo. 40 anos pedindo esmola. E era o templo da Porta Formosa. Era um monumento. Mas a cada dia, o elemento o cidadão mendigo, esmolando, paralisado, coxo. Era um monumento. Aí vem 2 em movimento para a oração. Pedro e João. Aí ele faz o mesmo pedido que ele faz ao monumento. Quem entra no monumento, dai-me uma esmola. Quem está em movimento não tem esmola. Tem vida. O Espírito Santo está gerando o que ali? Vida. Aí ele pede uma esmola. Sabe qual é a resposta de Pedro para ele? Aí a gente teria que ir no capítulo 3. Primeira coisa, olha para nós. Aí tem esse nós, tem uma série de lições, mas uma delas, olha para nós. Olha para nós. Então, uma delas. Aí você tem a resposta, você vai entender porque ele olha para nós. Ele diz assim, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que tenho? Então, quando ele diz assim, olha para nós, ele está dizendo assim, você não vai ver Pedro, você não vai ver João, olha para nós, e vê se você consegue ver alguém em nós. Prata eu não tenho, ouro eu não tenho para te dar, mas o que tenho? O que tenho? Olha para nós, você vai ver o que eu tenho. Quem está em movimento? Aí você conhece, eu já mostrei aqui a diferença de movimento e monumento. Você conhece a história. Pedro segura na mão dele, libera a palavra, em nome de Jesus Cristo, levantando, segura a mão dele, pum. O homem se coloca de pé, você imaginou 40 anos sem andar, se coloca de pé. Aí eu te pergunto, para onde aquele coxo foi? Foi para casa? A Bíblia diz que ele acompanhou os dois e entrou dentro do templo, glorificando a Deus. Não dê glória a Deus, só vale um detalhe. Há 40 anos o homem só tinha uma linguagem, dai-me uma esmola, dai-me uma esmola, dai-me uma esmola. Depois que chegou os dois em movimento, muda não só a estrutura corporal, biológica e espiritual, muda a linguagem, porque a Bíblia diz que ele entrou pelo templo glorificando a Deus. Agora ele não pedia, ele dava. Deus te colocou neste lugar para você se movimentar. Ok. Então o Espírito de Deus está se movimentando. E eu disse isso e vou enfatizar. Por que ele está se movimentando? Porque Deus Pai enxerga o potencial do Espírito Santo.
Ele dá a missão de acordo com a sua potencialidade. Então, deixa eu clarear um pouco mais isso. Guarde bem isso, querido. Eu disse isso na aprovação e vou enfatizar. Deus sabe muito bem da sua capacidade. Porque foi Ele mesmo que colocou em você aptidões. Ele te colocou dons. Ele te colocou potencialidade. Você já nasceu com um dom. Você nasceu com uma aptidão, com um talento. E quando você foi alcançado pela graça, Ele multiplicou isso. E Ele sabe, Ele tem a plena consciência. Olha isso aqui, ó, você que está reclamando do local que você está trabalhando, receba esta palavra. Deus tem a plena consciência que você é capaz de realizar essa tarefa. Esta obra, esse ministério, porque Ele te dá a missão, a tarefa, de acordo com a sua capacidade. Eu poderia, deixa eu ver se eu acho esse versículo aqui na Bíblia, só para vocês não pensarem que é coisa da minha cabeça. Se eu achar, eu vou compartilhar com vocês aqui, para não pensar que é coisa da minha cabeça. É bom a gente mostrar na Bíblia. Se eu achar, eu vou mostrar para vocês. Ok. Eu vou lembrar dele. O versículo, a ideia do versículo é quando Deus diz para Davi que tirou de trás do aprisco, do rebanho humano, biológico, dos animais, e colocou para ele pastorear Israel, e diz assim: segundo a perícia das tuas mãos. O texto diz isto. Se você achar de antemão, mas eu vou, a idade chega, mas eu vou lembrar. E esse é importante, esse versículo. Salmo 78, 72? Vamos lá, é isso. 78. É esse. É esse aí. Isso aí. Ok? Então, olha aí, põe o versículo 70. Olha só o que Deus está dizendo. Também elegeu Davi. Esse verbo eleger traz a ideia de escolher. Fala assim, eu quero você. E é algo personalizado a Davi, seu servo. Olha o que Deus está dizendo. E tirou dos apriscos das ovelhas. Ou seja, ele estava lá no campo pastoreando as ovelhas. Aí Deus olhou para ele e disse assim, eu quero você. Vem cá. Você. Agora olha o versículo 71. Após as ovelhas pejadas, o trouxe para apacentar a Jacó. Agora já não é mais animais. Agora já é um povo. Seu povo. E aí Israel, sua herança. Deus o elegeu, o chamou lá de trás. Agora, olha o 72. O 72 tem um segredinho. Olha só. Assim
os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com o quê? A perícia de suas mãos. A palavra perícia gera a palavra perito. Por que Deus pega Davi de trás das ovelhas e põe para pastorear um povo? Porque Deus olha para ele e diz: eu sei que você é perito nesta área. Vem. Integridade do coração e perícia de suas mãos. Então vamos entender isso aqui em Gênesis 1:2. O Espírito Santo está numa terra caótica, correto? Davi está no rebanho do pai. Aí Deus o traz de lá e bota ele, o põe para pastorear o seu povo. Olha a dimensão. Guarde bem isso. Em toda a ação do teu ministério, guarde bem isso. E eu vou abrir um texto e vou lhe mostrar isso. Deus acredita na tua potencialidade. Mas primeiro, Ele nunca vai te colocar no manancial. Ele sempre vai te colocar numa terra seca, vazia, caótica, tenebrosa. Porque se você for aprovado na terra seca, aí Ele te põe no manancial. Eu vou mostrar isso no final em um versículo da Bíblia, que vocês conhecem muito. Mas Deus está ensinando para nós o seguinte, o Espírito Santo: não permita que a síndrome da inferioridade ou da incapacidade venha te dominar. Não permita isso. Que a síndrome da inferioridade ou da incapacidade venha te dominar ou te paralisar. Por quê? Porque o Deus que te chamou, Ele acredita em você. Aí eu disse para os irmãos que Deus nunca te coloca no jardim primeiro vai para o deserto, não é isso? Ok? Aí você está perguntando, mas o Espírito Santo está numa terra seca. E Deus colocou ele, honrou, vamos usar essa linguagem, ele como? Então vamos entender isso aqui. O que é essa terra sem forma? O que é essa terra sem forma? É a nossa matéria-prima. Esse caos era o nosso retrato sem Cristo. O Espírito Santo veio e moveu. Gerou vida na terra. Gerou vida em nós. Só que aí Ele está sobre, não está? Ele não está sobre a terra? Não é a nossa matéria-prima? Aí Jesus diz assim: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E eu enviarei outro Consolador, e ele não será visitante de vocês. Ele habitará em vós. Ali, na matéria-prima, ele está por fora, gerando vida. Hoje, na matéria-prima, ele está aí dentro. Porque ele teve a habilidade de fazer da terra sem forma e caótica o seu santuário. Então, se você quer ter um santuário, primeiro Deus vai te colocar numa terra seca, caótica, tenebrosa, vazia, e ali é o local do seu trabalho, para amanhã você olhar e dizer: hoje é um santuário.
Deus acredita em você. Agora, por que o Pai coloca o Espírito Santo nesse ambiente? Eu venho falando isso, potencialidade, obediência, investimento. Mas tem um propósito primordial, porque o Pai coloca e envia o Espírito Santo ali. Qual é o propósito? Gerar vida. É como se o Pai estivesse dizendo, o cenário é de morte, mas a tua natureza, tua potencialidade é para gerar vida. E eu estou te enviando lá. Eu estou te colocando nesse cenário de morte, porque ali tu vai gerar vida. Receba esta palavra, servos de Deus. Você é o agente de vida para o ambiente que Deus colocou você para desempenhar o seu ministério. Você é o agente de vida. Você que vai gerar vida naquele lugar. A vida de Deus em você será compartilhada. Você vai compartilhar. A vida de Deus passa por você e chegará ao local, às pessoas que frequentam esse ambiente. Há um poder divino em você, que é capaz de promover ressurreição espiritual. Guarde bem isso, há um poder divino em você que é capaz de promover ressurreição espiritual. A prova disso, isso aqui, a terra era sem forma, a terra era vazia, havia trevas sobre a face do abismo, não diz isso? Olha, sem forma, vazia e trevas sobre a face do abismo, ok? Ponto e vírgula. Só que ela era só sem forma, vazia e tenebrosa, até o Espírito Santo chegar. Quando ele chegou, deixou de ser deformada, deixou de ser vazia e deixou de ser tenebrosa. Esse cenário só será assim até você chegar. Após a sua chegada, haverá transformação deste cenário. Vou liberar uma palavra bíblica e profética, e guarde isso no seu coração, que você vai precisar dessa palavra para o exercício do seu ministério. Ministério, profissão, família, em todas as áreas da sua vida. Este campo ministerial, esta empresa, essa instituição, esta igreja, terá apenas 2 capítulos. O primeiro capítulo, antes da sua chegada, era só sofrimento, escassez, aflição, destruição e um povo vazio. Antes da chegada do Espírito Santo, terra sem forma, vazia, tenebrosa, face do abismo. É o primeiro capítulo. E o segundo capítulo, depois da sua chegada, se prepare para a novidade de vida, restauração, cura total, transformação, prosperidade, grandes conquistas e uma nova dimensão de vida. Quem vive debaixo de um propósito, ele é um divisor de águas.
entre o antes e o depois. Você é a pessoa que Deus enviou. Você é a pessoa que Deus levantou para dar uma nova luz a este povo, através do seu ministério. Acontecerá milagres extraordinários. Deus te colocou neste ambiente, neste lugar, para você transformar a imagem deste ambiente. O Espírito Santo está se movendo, não está se movendo? O Espírito Santo não está se movendo sobre as águas? Sabe qual é a mensagem, o ecoar desse mover do Espírito Santo para nós? Deixa Deus te usar nessa terra vazia. Deixa Deus te usar nessa terra sem forma. Deixa Deus te usar neste caos. Deixa Deus te usar nessa face do abismo. Porque só será deformado, vazio, sem forma, até você chegar ali. Mas depois que você chegar, haverá luz, haverá vida, haverá transformação, haverá milagres. Só se movimente, só se movimente. E outra coisa, olha a palavra que Deus está dando. Receba essa palavra. Você não tem voz do Espírito Santo. Você não tem fala do Espírito Santo, em Gênesis 1:2. Mas tem movimento do Espírito. Existe um lugar que Deus nos coloca para trabalhar, que a gente não precisa falar, desenvolver projeto e colocar sonhos, porque ninguém vai entender. É só se movimentar. É só se movimentar. É só se movimentar. É só se movimentar que as coisas irão acontecer. Então, tudo que eu venho dizendo desde terça-feira, eu resumi em 2 detalhes, num texto bíblico muito familiarizado aos irmãos. Põe aí, por favor, Ezequiel 37. Você conhece, mas vou botar 2 detalhezinhos ali. Ezequiel 37. Se dependesse de Ezequiel, ele iria para o vale de ossos secos? Ele não iria. Mas o que ele está dizendo ali? Primeiro, veio sobre mim a mão do Senhor. Numa linguagem antropomórfica, porque mão ali é sinônimo de majestade, soberania, poder, governo. Mas numa linguagem antropomórfica, Ezequiel está dizendo, estava muito bem. A mão de Deus veio comigo e pegou assim, ó. Então, vem cá. E o Senhor me levou. Eu não pedi para ir. Ele que me levou. Eu não escolhi o local, ele que me levou. Se dependesse de mim, eu não ia, mas ele me levou. Aí ele vai dizer assim, ele não só me levou, ele me pôs. Diz aí, ó, fica aí, ó. E olha o local que ele vai dizer, olha o local, o ambiente. Um vale que estava cheio de ossos. Um vale cheio de ossos, o profissional ideal é um coveiro. Deus não põe um coveiro no vale cheio de ossos, coloca um profeta. E eu vou abrir o leque aqui. Essa igreja, esse ambiente que você diz que é cemitério de pastor, é cemitério até você chegar. Você não foi enviado para lá para ser coveiro, para enterrar o resto dos ossos. Você foi lá como profeta. Vai, põe o versículo 2 aí, para a gente entender. Compare Ezequiel com o Espírito Santo. Olha, é o mesmo processo. Olha lá. Aí diz assim, ele me pôs, aí ele está lá, Ezequiel parado.
Aí Deus diz assim, nada de paralisia. Esses ossos não podem te parar. Comece a andar. Começa a andar. Só vou destacar aí o verbo andar. Está Ezequiel andando, ok? Ok. Está lá Ezequiel andando, ok? O vale não estava cheio de ossos, mas Ezequiel era ossos. Era o profeta andando no meio dos ossos. Você no meio dos ossos não significa que você é osso. Ok? Então tudo bem. Isso aí você já sabe. Então eu vou lhe mostrar como é que é a mente de Deus. Deus nunca vai te dar o cume do monte primeiro. Ele primeiro te dá o vale. Ele nunca vai te dar o manancial. Primeiro ele te dá o deserto. Tá certo? Então nós vamos ver isso aqui, correto? Então põe o próximo versículo. Para a gente entender aquela ação do Espírito Santo lá. Aí Deus chega para Ezequiel e pergunta assim, filho do homem, poderão viver esses ossos? Olha, Deus já sabia, já tinha a resposta. Deus está, nesse questionamento, Deus está, numa linguagem bem popular, explorando, no sentido de explorar pepita de ouro, a potencialidade do profeta. Pode reviver? Aí o profeta, só tu sabes. Só tu sabes. Só tu sabes. Aí o próximo versículo, Deus coloca assim na mente do profeta. Eu te coloquei aí, porque eu sei da tua potencialidade. Eu poderia mudar isso tudo, mas eu vou mudar é com você. Agora preste atenção, olha como é que Deus explora a potencialidade. Deus enviou para lá um profeta, ok? Ezequiel disse, ó, esses ossos reviverem, tu sabe, eu não tenho resposta. Eu não tenho resposta. Aí Deus diz assim, então desenvolva a tua potencialidade, o que eu te dei, teu ministério. Profetize. Agora preste atenção num detalhe. Profetize sobre estes ossos secos. Então, isso parece simples, né? Primeira atividade que Deus nos dá para desenvolver o nosso ministério e a nossa potencialidade é para profetizar sobre ossos secos. Glória a Deus, aleluia. Entende porque é mais difícil? Você está profetizando a ossos secos. Aí Deus manda profetizar os ossos secos, correto? Aí vocês vão... O restante você já sabe, ok? Se eu não me engano, estou profetizando aos ossos secos. Profetiza aos ossos secos. Aí o próximo versículo. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Aleluia! Glória a Deus! Glória! Eu ia extrair algo aqui, mas já estamos findando, não vou dizer o que está aí na mente de Deus, ok? Porém, o próximo versículo. Aí Deus está dizendo na boca do profeta, vou colocar nervo, vou crescer carne, vou estender a pele, vou colocar o Espírito, vivereis, aí sabereis que eu sou o Senhor. Ok? Versículo 7. Agora que entra o segredo, ó. Não é a circunstância que te move, é o DNA de Deus. Então profetizei. Ele tinha dito, só tu sabes. Na ótica dele, humanamente, era impossível reviver. Mas Deus está dizendo, te coloquei como profeta, profetiza. Então, eu me profetizei como deu ordem. Olha o segredo de estar debaixo de uma autoridade, de uma obediência, de um propósito. E houve um ruído.
enquanto eu profetizava. Guarde esse detalhe. E houve um ruído enquanto eu profetizava. Eis que se fez um rebuliço, e ossos se ajuntaram. Então ele está profetizando a ossos, e ele está ouvindo o primeiro ruído numa linguagem anatômica de ossos se juntando a ossos, correto? Ok? Ok. Versículo 8. E eis que vieram nervos sobre ele, cresceu a carne, estendeu a pele, mas neles não havia espírito. Aí aqui que eu quero pontuar com vocês. Põe o versículo 9. E ele me disse, quem vai falar novamente? Jeová. Deus vai falar. Aí Deus vai dizer assim, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito. Por que Deus não mandou profetizar diretamente o Espírito e a obra ser de imediato? Porque só tem autoridade para profetizar o Espírito quem se submete primeiro a profetizar ossos secos. Deus eleva o teu nível ministerial, espiritual, quando você obedece, valoriza as coisas pequenas e adversas. Primeiro profetiza ossos secos, para depois profetizar ao Espírito. Porque Deus poderia chegar logo, profetiza ao Espírito, e tudo vai acontecer. Não, não. Primeiro você vai profetizar aos ossos, para depois ao Espírito. Ok? Aí ele dá, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos. Aí ele está profetizando agora o Espírito, correto? Próximo versículo. E profetizei como ele me deu ordem. Então, o Espírito entrou neles. Agora um detalhe, quando ele chega na linguagem da visão, os ossos estão aonde? No chão, seco. Olha ali. Puseram em pé. E agora são ossos secos? É um grande exército. Quando ele chegou, só era ossos seco. No final, tem um grande exército em pé. Entende agora porque Deus te colocou nesse ambiente? Não é para você ser morto, é para você gerar vida. Porque Deus acredita na tua potencialidade. E receba esta palavra, onde chegares, a vida de Deus passará por você e alcançará onde você estiver. Deus te chamou para você estar em movimento. E através de você haverá mudanças na sua família, na sua empresa, no seu trabalho, na sua congregação, na sua instituição profissional. Haverá mudança, 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 mudança. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque dentro de você habita a mesma pessoa que se movia sobre a terra vazia, deformada, caótica, tenebrosa. Essa pessoa habita aí dentro de você. E sabe por que você está dando glória a Deus? Sabe por que você está dando aleluia? Não é porque você é assembleano ou pentecostal, é porque esta pessoa que habita dentro de você, ela que gerou vida, ela está confirmando isso, dizendo glória a Deus, glória, aleluia. E a terra era vazia, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Hoje a matéria-prima é outra, ele se move sobre você, em você e dentro de você. Quantos podem adorar a Deus?